anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. E Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Terçou e na terça-feira nós temos aqui aquela dupla dinâmica, querida. É um dia da semana em que as pessoas gostam muito, né, dessa formação da dupla aqui, que tem os integrantes, Pablo Carlotto e Ivanir Gasparim, a quem eu já dou bom dia aqui aos dois. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Gasparim. Bom dia, Bebe. Bom dia a todos que nos acompanham no nosso programa das terças-feiras, hoje com sol. É verdade. Até quando, não sei. Enfim. Bebe, bom dia. Bom dia. Pablo, né, aos ouvintes. Tá doendo o zóio hoje, né? Porque o zóio, por causa Que clarão, hein? clarão aí, né? Então, Que luz é essa, né? Vamos usar óculos escuros hoje para evitar de queimar os nossos belos olhos, né? Quando anunciam assim, amanhã terá sol, tem que explicar o que é sol. Que fenômeno Na é esse, memória né? da gente. Que Agora, é um fenômeno. belo inverno, né? Vamos lá, para ser estação de inverno esse ano, realmente. Ele tá no estilo. É bom para tudo, né? E vou dizer para nós, para a nossa região, para o Rio Grande do Sul, aqui a região sul é o nosso melhor vendedor, né? Sim. E inclusive vamos voltar lá para a economia primária, né? Para as frutas, para a parreira, para tudo, nós vamos ter uma excelente safra esse ano. Quero comer As que a bergamota gente, até... que a gente está até- colhendo e as Bergamota. que já estão se formando lá Isso para aí. outra estação. Já de olho, comendo as de olho agora, de olho nas que Isso virão. aí, E isso essa aí. parece ser a dinâmica da vida. A gente está Aham. comendo, se O almoço fartando pensando na com o janta. almoço, pensando na janta, e quiçá, de repente, o que vai rolar no final de semana na festa. E que tem a ver com o tema, na verdade, hoje a pauta, eu propus, né, aos meus convidados aqui, uma pauta livre, porque é isso, né, de tempo em tempo a gente também precisa exercitar o olhar dos outros, né, não só o da gente, porque a gente se contamina, e isso é um fato, não é eu, não é o Gasparim, né, todo mundo, então de vez em quando a gente precisa escutar um pouco o que os outros dizem, ter uma perspectiva diferente. E o Gasparim, nosso melhor pauteiro, né, Pablo, ele sempre vem Com com pauta boa. certeza, ele já tem esse título. Ele já tem título aqui, né? E aí ele veio com essa da pressa, né? Pressa pra quê? E tem a ver com isso, a gente tá comendo almoço de olho na janta. Parece que a gente tá não só ansioso, é um ansioso apressado. Que piora, né? Só piora. E a gente fica com pressa, com pressa. E eu tava me lembrando, o Gasparim contou uma história que aconteceu com ele, depois eu vou permitir que ele fale mais sobre o assunto, mas eu tava me dando conta ontem à noite, Gasparim, eu queria muito ter um tempo pra mim. Faz muito tempo que eu não tenho tempo pra mim. Assim, fazer Rimou, rimou. né? Redundante, né? Fazer alguma coisa, sabe fazer nada? O dolce Sim. far niente? Posso. Nossa, eu sinto falta do fazer nada. Eu tava lá fazendo um pouco de nada, né? À noite, foi o dia que me deu pra eu fazer um pouco de nada. E aí, fazendo um pouco de nada, estava assistindo uma série que eu queria muito assistir, Gasparim. 8 episódios de 40 minutos. Dava pra Maratonou? dava para maratonar. Mas aí é que tá. Enquanto eu assistia um, eu começava a zapear na internet, na internet. Aí lá pelas tantas, opa, o que aconteceu? O que eu não percebi? Volta. Quer dizer, assim nós estamos. Olha, Você está matando o filme, né? Você está matando o filme. e cadê o meu fazer nada? É, Cadê o meu isso, fazer isso. nada? Mas eu levantei essa pauta, eu acho, Beverly, porque aconteceu um caso comigo ontem, tá? Eu, né, meio educado, eu parei Meio- numa faixa meio de educado. segurança com o meu Meio carro. educado é Bem ótimo. educado, um tanto Né? civilizado. Eu liguei o pisca, né? Deixei umas senhoras, né, passarem um dia ruim ontem, né? Na Puxa faixa de vida, segurança. na faixa de segurança. E alguém de trás abuzinou para mim. Bem provável ele era meu conhecido, né? Porque, claro, que eu ofendi a sua, né, os seus antepassados, mas assim, ó, deve ser conhecido, né? Porque ele me abuzinou para mim, mas assim, ó, Eu acho que eu não. pergunto assim, ó, aonde nós queremos chegar, né? Porque, mesma coisa, tu tá assistindo Mas aquela filme... buzina dizem, Bibi ou aquela Bi? Não, aquela... Tem aquela- diferença. Claro. Tem. É que nem quando chama Ivanir e Ivanir, sabe? A gente entende a Aham. diferença, né? Mas assim, ó, essa pressa tal, nós não estamos olhando a viagem, né? Pessoal, o tempo está passando muito rápido, nós já estamos na metade do ano, já a régua já está caindo para o Natal, e a gente não viveu o Natal passado. Eu acho que o que você fez ontem, tentando passar o filme, quer dizer, no nosso celular daqui um dia já está 1.0, 1.5, 2, né? Não tem que botar 5.0, né? Para poder Acelerar a voz. Pra aham. acelerar. Só o seguinte, pessoal, continuamos tendo 24 horas por dia, né?
E aí vai um desalento, né? Pessoal que comemorou que o Brasil perdeu, eu espero que seja feliz, mas eu fico triste por toda uma geração também que deixou, né? E quando eu falo em geração, nós estamos falando de pessoas com 30 anos, né, ou mais, né? Que nunca viram a seleção brasileira ganhar. Mas assim, voltando, Beverly, um passo atrás, né? E aí eu falava também com o avô, né? Porque avô fala com avô, né? Entendeu? Ó. Ele, De avô di- para avô. ele veio falar comigo e reclamando do filho dele que colocou o neto dele, cara, que não consegue nem ver o avô, né? Porque de manhã é colégio, de Ah, tarde é sim. balé, de noite é dança das facas e assim, ó. Ele disse, pessoal, me deixa um pouco o guri viver, né, na terra, né? Ou seja, Deixa eu vê, lamber um pouco de sabão. A gente lambia assunto, sabão, eu achava ótimo, né? assunto de avô, entendeu? Ou seja, o avô vendo que a neta está crescendo, mas que ele não vê vivendo, ou seja, brincando, ou seja, cheio de compromisso. Um dia é balé, outro dia é inglês, outro dia é francês, mas assim, e daí, quando é que vai brincar na terra? Quando é que vai quebrar um dedo, né? É uma estratégia um tanto errônea, porque assim, ó, você quer preencher o tempo da É, pessoa no afã de que você está oportunizando aprendizados. Mas na verdade você está sobrecarregando uma fase da vida de que tem que ter espaço para brincar, espaço para se entediar, que é muito importante também a questão do tédio. E às vezes eu me preocupo assim, ó, falando sobre a pressa, é de que a gente coloca assim, ó, a pressa sempre foi uma estratégia era uma estratégia eventual para resolver determinadas coisas. Na verdade, hoje a gente colocou a pressa como tônica máxima da existência e a calmaria, o ócio, não fazer nada ou ter um tempo para ti numa oportunidade quando puder, quando não sei o E quê. quando tem, tu não É, sabe o que fazer com ela. e aí, quando acontece isso, você entra em crise existencial, é. por quê? Porque saiu daquela dinâmica que tem que estar toda hora correndo. A gente vai se falando, a gente vai marcar, a gente vai tomar um cafezinho. Quando? Nunca. Nunca. Certo? Não, não, estaremos lá presente, com certeza e tal, tudo. Não, a pressa vai te colocar num outro quadrante. Então, aquela promessa. Então, a pressa hoje faz a gente também viver num tempo de promessas. A gente Uhum. promete coisas para as pessoas que na própria fala já está dita: "Não vou fazer, não tenho compromisso nenhum". Mesmo dizendo: "Vamos tomar um café, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo". Olha, antes de terminar me lembra, tá, que antes de terminar esse inverno a gente tem que tomar uma sopa junto. Tá, mas eu tô aqui na tua casa hoje, vamos tomar hoje, pô. Pois Eu é, vim para bora tomar fazer sopa hoje. agora. Tu tá me mandando embora agora? A pressa ela é É. assim, E olha a ela assim loucura que a gente está falando aqui, e quem quiser contribuir, venha, né? Você sabe, tem os canais aí pelo WhatsApp, 999530616, direto na live, que a gente está rodando live também pelo Facebook, além do rádio, e tem também o canal direto aqui, 32209400. Eu tava me lembrando esses dias, nessa tônica que o Pablo falou, né? Vamos marcar, me lembra, me ajuda a me lembrar que a gente vai fazer, mas não vai fazer, porque não, de verdade não assumiu o compromisso Sim, sim, interno. sim. O quanto a gente, de vez em quando, fica com uma crise existencial de se a gente tá nesse ritmo ou se a gente tem que aprender a dizer não. Eu lembro, agora recentemente, um grupo de amigas me convidou para fazer parte de uma atividade que seria uma atividade, entre aspas, 50% hobby, 50% profissional, né? sim. Cai Que fora. é a pegada, tá em alta. Tu É, faz o que tu gosta, mas tu faz o que tu gosta com um cunho profissional. exato. Então, eu fico um pouco confusa, porque embora eu entenda a pegada, inclusive me ressinto de não estar nessas pegadas, porque tem um monte de gente da minha área fazendo isso. E se, nossa, se tu não tá fazendo o que todo mundo tá fazendo, será que tu tá errado? Ou será que tu tá perdendo uma oportunidade? Ou será que tu tá certo? Eu não sei, perdi a referência. E aí, aceitei o convite, Pablo e Gaspari, para começar o piloto, né? Fomos. Nenhuma das três consegue avançar. Nenhuma das três consegue. Já passou 3 meses, virou um piloto que não virou nada. E a gente fica culpado, porque assim, por que tu disse sim? Não eu Exato. só. As outras pessoas também. Por que a gente diz sim para coisas que a gente sabe que não Não vai. vai conseguir fazer? Porque é humano. Aí tu começa a olhar para tua vida e diz, não, é humanamente impossível tu pegar mais alguma coisa. Ou vai ser hobby, aí cai na conta do hobby, ou vai ser trabalho, aí cai na Mas conta. a Não mesma tem coisa, quem como. é que não está em grupo de família, grupo de amigo, cara que serviu o quartel contigo e tal?
Aí, esses tempos, eu saí de um grupo, né? Porque me colocaram, né, num grupo. Eu recebi uma ligação de um amigo conhecido meu me chamando a atenção, né? Por que que eu saí Por do que que tu grupo? Deu para saiu? entender? Ou seja, você não É tem. punido? É Eu punido. É, sei, mas tudo bem, mas aí você acorda uma segunda-feira, tem 1000 Sim, mensagens lá para você sim. fazer. Mas, novamente, eu acho que, E dá sabe, ansiedade, dá dá ansiedade. e aí ansiedade. você, já que estamos no inverno também, né, lembrar que as funerárias também, a safra dela, né? A gente lembra disso no inverno, quando a gente vai no O Agosto, velório. Gasparinho, o agosto Gasparinho. tá Ah, logo ali. entendeu? Vai vir o broto da parreira agora, quem passar o Inverno é broto, bom Gasparim, para todo mundo, vai o até para broto Gasparim. funerária. até para Vamos abrir a Casa funerária. da Cultura e o Gasparim vai inaugurar uma nova fase da vida dele, Queira ou não, stand-up. isso aí é uma palestra que eu tive com um proprietário de funerária e é real, ou seja, É a gente verdade. se lembra, É puxa vida, verdade. já aconteceu a mesma A coisa. colheita. Eu visitei esse de um parente meu, aí O me ceifeiro mostrou, vem. me mostrou a sala de visita, né? Bonita, tal, tudo intocável. Eu fiz questão de sentar no sofá. Cara, eu sou visita, né? Deixa eu sentar nessa sala de visita, Não né? Entendeu? podia. Porque, teoricamente, ela estava impecável, estava nova ainda, né? Depois de 20 anos, né? Mas assim, ó, Não, mas o que me coisa, porque afeta, vamos lá, está afetando o colégio, ou seja, a criança hoje não consegue ficar 3 horas presencialmente, aí você adapta para meia hora e tal. Tá, a universidade, O muitas professor tem que pessoas, ser artista de circo, a né? ordem de circo, tapa né? de Ou dinâmica e coisa seja, Uhum. assim. você vai na missa, daí o padre segurar mais que 30 minutos já é difícil, entendeu? A novela não pode mais ter 500 capítulos. Só o seguinte, tudo bem, onde é que nós queremos chegar? Uhum. Vamos lá, e aí você disse que contratou uma série, né, com 4, 8 capítulos, né? E você não degustou os 8. Então, eu como Eu queria produtor, chegar no fim, mas Gasparinho. aí, Olha que loucura, sem ler, né? que Entendeu? loucura. É a mesma coisa. Aí você compra um livro fantástico, né? Eu lembro, eu fazia, tu lê a introdução e o final. E no meio. Imaginava Aham, o meio, Entendeu? E o aham. meio. imaginava. Né? Então, por exemplo, vamos lá, você é avô, você é pai, você tem que conviver não só com o nascimento da criança e a formatura, você tem que conviver Sim, a vida, né? Pequenos momentos que vai te propiciar. Só que isso afeta, e aí eu te digo, aí vem NR11, tá, contra não, mas nas empresas, mas as reuniões que A eu tenho, NR1, tu tá falando, sim. né? é Saúde isso. mental. Uhum. Eu, como proprietário de uma empresa, que eu também sou conselheiro, sou tudo dos funcionários e tal, cara, assim, nós vamos acabar se matando um com o outro. E eu vejo o atrito, porque acontece um problema na família, a mulher dá um problema com o marido, vai afetar na empresa, concorda? Com o Uhum. filho dela, vai afetar na empresa. Tudo que eu falo dessa pressa, tudo tem a ver com a empresa. Ontem mesmo, lá no interior do Brasil, depois de 20 dias a transportadora indo com a mercadoria, que demora 20 dias para chegar lá, entendeu? Inclusive tem balsa. Chegou ontem, segunda-feira de manhã, para entregar o pedido, ligou para o cara ficou muito bravo, porque ele só abre na quarta de tarde. Mas como, meu Deus? Quer dizer que o mundo vai estar à disposição dele. Manda de volta. Ah, mas então vou dar um jeito. Mas peraí, mas só um minutinho. O cara andou 20 dias, né? A transportadora demora 20 dias para chegar lá. E aí o cara diz, não, mas eu só atendo nossa. Tudo bem, então vamos fazer o seguinte, o cara vai ficar 3 dias parado lá, esperando a boneca abrir o... Mas deu para entender que eu... Mas é, assim, ó, ontem mesmo, eu falando com os funcionários, Beverly, o que o dono de uma empresa faz o dia todo? É essas pequenas atrapalhadas. Ontem mesmo, vamos lá, aí eu fiquei depois chateado comigo mesmo, estava brincando com a minha neta, e eu pedi uma comida, né, teleentrega, né, eu sou chique, né, demorou 42 minutos. Tu sabe que eu fiquei nervoso, digo, Gasparim, mas fica quieto, cara. Sou eu o cara que fala, né? Pra não ter pressa. Mas eu tô brigando comigo mesmo, cara. Porque, e É. outra, eu pedi às 7 horas, e, cara, velho tem que comer cedo de noite, né? Mas assim, ó, eu digo, Senão não Gasparim, dorme, né? mas fica quieto, cara. Aí quando eu vi o motoqueiro chegando, eu tive mais, né? Pelo amor de Deus, com aquele frio que tava ontem à noite, agradece. Primeiro que eu pude comprar, entendeu? Uhum. Entendeu? Fui super bem atendido quando liguei. Fui super bem entregue. Mas, meu Deus do céu, como é que o cara vai fazer uma carne e tal?
em 5 minutos, né. Uhum. Não O não Se tu existe fosse Gasparini, isso. fazer, ia demorar mais, Mas talvez, né? deu Do para que os entender que 40 minutos. eu sou o que eu estou falando é para mim mesmo, tá, Sim, sim, a gente pessoal? isso. entendeu. Mas veja bem, o interessante aqui, Gasparinho, é que tu pontuas algo que é bem interessante e é uma marca muito grande do nosso tempo hoje. Houve um tempo que a gente falava de realidades e dizíamos do outro, dos outros, Uhum, lá Sim, longe. uhum. sim. Hoje, 99% das realidades que a gente tem percepção, que a gente ousa falar, é porque a gente também está inserido naquela Sim. dinâmica. A gente também está protagonizando aquilo. Não rara Engrenagem, né. gente que gera conflito, Creio né? eu que a própria consciência da gente está dando uns toquezinhos dizendo: "Ó, essa realidade que vem aos teus olhos é porque você faz parte dela, faz parte dela", sabe. E o bom e necessário é que a gente mantenha canais de que se possa, dialogar, trocar ideias sobre isso, porque tem outras pessoas que não se dando por conta disso, que também fazem parte do cenário, ficam o tempo todo julgando, condenando, porque a nossa geração também é aquela que não sabe julgar. É aquela que acha que tem um posicionamento crítico, que está tendo, na verdade não, está sendo apenas a postura de condenar no sentido de excluir, de jogar fora, de colocar, para fora. Recentemente eu assisti um filme, não sei se vocês já assistiram, que se chama Não assisti, vi As lá. Ovelhas Uhum. Detetive. Eu até deixo como dica, assistam e não esqueçam, nós somos as ovelhas, tá. Nós é que somos as ovelhas naquela história. Mas é muito interessante isso, Beverly, de que, o mundo está posto ali, nós temos hoje condições suficientes, certo? Para buscar entender melhor esse processo, porque não é nada hoje em dia que esteja aí, que seja uma novidade para todo mundo, porque todo mundo está de alguma forma envolvido, com a pressa, com a arrogância, com a falta de educação, com a estupidez, com a agressividade na forma de falar. Por quê? Porque hoje nós bebemos quase todos da mesma fonte, que são as redes sociais. E as redes sociais, as timelines da vida, colocam sempre o aspecto mais negativo, é aquele que vai viralizar. Não, se aparecer um videozinho com uma borboleta e um videozinho de alguém agredindo alguém, qual que vai viralizar? É o que agride a pessoa, Sim, sim. certo? Então, hoje também nós temos que pensar o seguinte: nessa pressa toda que nós estamos inseridos, quais são as prioridades que nós elegemos para nossa existência, certo? É continuar na pressa? É vivenciar as coisas sem saborear, sem na sentir aquilo que está acontecendo, certo? Alguém dizia assim a semana passada: "Eu não sei por que quando no meu tempo", dizia a pessoa, porque é uma expressão que a gente usa muito, né, quando as pessoas conversavam, elas se olhavam nos olhos. Hoje as pessoas, mesmo que não estejam com o celular, não conseguem mirar o olhar no olho do outro, do interlocutor, Me mira. de quem está conversando. Aí ela disse assim: "Eu fiquei um tempão fazendo assim, ó, para ver se encontrava o olho da pessoa, para estabelecer uma Sim, conexão". E sim. aí vem uma outra questão: quando na pressa, a gente não quer conexões. Quando na Uhum. pressa, eu atravesso o sentido da calçada, da rua, só para não dizer um bom dia para um conhecido de longa data, porque eu, na pressa, não quero ter 2 segundos de parada na calçada para conversar, certo? Então, hoje as pessoas aí depois vão para redes sociais dizendo assim: "Ah, eu estou vazio porque eu não consigo ter conexão com ninguém. Eu não tive conexão, com meus pais, não estou tendo no meu mundo do trabalho e estou com dificuldade no relacionamento", mas porque a gente começou a perder ou deixar de lado algumas estratégias. Uma das estratégias de conexão é olhar nos olhos. E o Pablo traz uma coisa interessante, vou retomar aqui o exemplo que o Gasparim trouxe lá no início, né, que para ele foi a coisa do tentar, parar, né, numa faixa de segurança para que alguém fizesse uma Uma travessia. mistura de gentileza com educação. Isso, Com lei também que É. deveria, né. deveria ser o normal, né. Normal, né. E que não tá fácil a gente ser, primeiro, correto, não tá fácil ser É. correto. Segundo, não tá fácil ser bondoso, gentil, não tá fácil. Por quê? Porque ser correto não depende só de você.
primeiro depende de sistemas e depende também de outras pessoas, né? Às vezes, depende uma parte de ti, mas não é 100%. Então, quando o Gasparim tentou ali parar numa faixa de segurança que possivelmente onde ele fala ali que é Samburá, é mão dupla, né? Ah, Então, ele para em frente à padaria Rio Branco. Vou dar um exemplo claro que sim, eu sim, passo por sim. ele todos os dias, eu vejo Sim, isso sim, sim. todos os dias, Gasparim. As pessoas vão reto, né? Poderia dobrar ali para o Olavo Bilac, mas vamos pensar que a pessoa vai reto, sai ali da tua loja, vai reto, ela tem duas mãos. Aí você para, você tá numa pista, né? E a outra pessoa não para, quem atravessa corre o risco de ser Desse atropelado por um Sim, dos sim. dois, Sim, sim. né? Então, quer dizer, exato. não depende só do Gaspar, de um, não Sim, depende só de sim. uma pessoa. Além de ter a buzina atrás, que é não para, vai, ainda depende do. Veja quantas pessoas, quantos agentes só para garantir que uma pessoa atravesse com segurança. Eu super concordo contigo. Tem pessoas num dia frio, chuvoso, com neblina, que a gente deveria favorecer a travessia do pedestre. Quem é que está se molhando, gente? É o pedestre. Só que às vezes, mesmo você querendo fazer uma gentileza, não dá, porque o do lado não vai Sim. parar. Ainda sendo bondoso, você provoca, bondoso, correto, civilizado, deem os nomes que quiserem dar, porque todos eles cabem ali, né? Você ainda pode provocar um acidente, uma morte. Já parou para pensar? Exato, exato, capaz de carregar pro resto da vida a culpa Né? por ter dado a oportunidade, mas o outro lá. Mas veja bem que bate de novo também na pressa, porque quando a gente está na pressa, a gente perde todos os sensores dos contextos que estão à nossa volta, certo? Então, na verdade, aquela buzina, de repente, Tu bloqueia, né? Tu tenha bloqueia sido todo. para ti, mas tenha sido para ele mesmo, para aquela pessoa mesmo que buzinou, seja lá quem for, porque, quando a gente presume muita coisa. Quando a gente vai andar na rua, em qualquer lugar, a gente presume: "Eu vou atravessar porque dá tempo daquele carro que está vindo", mas você não passa pela ideia de que aquele motorista, de repente, vai acelerar porque encontrou um espaço vazio de carro para eu me cuido muito isso quando eu porque eu atravesso muito a Júlio, e a Júlio a gente se dá o prazer de atravessar em qualquer ponto, né. Uhum, Ah, é logo ali. uhum, Mas às vezes tu pode, principalmente em uhum. alguns trechos ali, ter se tornado muito, digamos assim, sensível. Esse entorno do Hospital Pompeia, eu acho assim de que há uma falta enorme de estratégia, tanto do poder público quanto dos outros, e eu acho assim de que talvez porque é um hospital, tem um conjunto muito grande de anjos cuidadores ali que evitam coisas horríveis que poderiam acontecer ali, por causa do fluxo coisa. Mas, eu vejo essa questão da pressa hoje tirando da coletividade, tirando das pessoas o sabor do existir, o sabor do viver, certo? E a gente quando vê segundou, quando vê sextou, quando vê terminou a Copa pra gente, quando a Uhum. gente vê já tá dizendo: "Não, agora tô pela Copa de 2030", E uma, sabe? e uma coisa que a gente precisa, Pablo, nessa tua linha de raciocínio, além de, claro, ponderar espaços urbanos, ponderar, dialogar com vários entes, a gente também precisa individualmente dialogar consigo mesmo para rever essa culpa que a gente sente de ter pressa. A gente parece que quando tá mais calmo, ou que pode ficar mais calmo, que a gente não degusta, que foi o que você falou, de não Sim, consegue degusta, degustar, né? a gente perdeu a capacidade de apreciar. Haja o meu exemplo, né? Primeira, em vários tempos que você tem um dolce far niente, você não fica culpado, Aham. ansioso, com pressa, querendo chegar no final. E aí, quando você chega no final, você quer chegar no final de alguma outra coisa, você começa a caminhar pela casa sem saber o que. Sabe, o cachorro atrás do próprio rabo? Então, somos nós. A gente precisa também rever essa culpa, porque essa culpa. De onde que veio isso? E Quem disse, né? mas eu diria que eu diria que é a saúde também, né, porque você não consegue estar presente aonde você está, ou seja, Exato. entendeu? E você falou, Pablo, de uma palavra conexão. Hoje qualquer palestra, qualquer curso, hoje se fala muito em conexão, nada mais é relacionamento e tal, mas às vezes nós fizemos uma viagem, nós estamos de corpo presente e não estamos na mente, né? É que nem o professor, né? A maior dificuldade é não ter o aluno, você que mantém ele, o corpo lá dentro por causa da chamada. Sim, Mas e a a cabeça, a mente mente, né? Então, assim, ó, quando eu vejo isso, eu acho que o degustar que você fala é que nem você se alimentar e engolir direto, né? Como quando a mãe chamava atenção, né? Você pegar uma comida e engolir direto, você não degustou, você não experimentou. Você
não degusta, mas isso afeta, inclusive, a vida até profissional, porque quanto Total. mais, eu vejo pela empresa, tá? Quanto mais eficiente, por exemplo, a tua entrega, mais eficiente você vai ser cobrado, mas consequentemente, economicamente fica inviável. Deu para entender? Ou seja, se você consegue entregar, por exemplo, se eu sou fornecedor de um supermercado e consigo entregar a cada 2 dias, ele não precisa ter estoque. E quanto menos estoque ele comprar de mim, mais o frete, o custo, deu para entender? Ou seja, ah, vamos imaginar o seguinte: quando você fazia o rancho, né? Aí vamos para a administração financeira das famílias. Quando você fazia o rancho e ia uma vez só no supermercado, porque às vezes faltava, ou a inflação, você gastava menos que hoje. Concordo. Quando você vai Planejava melhor, né? planejava. Quando você vai todo dia no supermercado, mas eu não eu faço pequenas compras, só que mais da metade daquelas pequenas compras, teoricamente, você não precisaria. A maioria das vezes, nessa lógica, a gente vai para comprar ovo e volta com tudo Com menos Menos o o ovo. ovo. menos é o caso do pãozinho. Então, o segredo, inclusive, do supermercado e tal, mas é isso. Então, só que começa a se tornar inviável. Eu vejo nesses últimos anos, né, transportadoras tal, porque uma coisa é você entregar 10 caixas de ovo e outra coisa é você entregar uma. E aí o frete grátis, né? Deu para entender que o sistema. Agora, novamente, eu levantei isso porque, vamos lá, essa crise, né? Farmácias lotadas, nós temos muita gente que está precisando conversar, Pablo. Gente que está em casa sozinha para tomar um chimarrão, uma roda de chimarrão, ou seja, o chimarrão sozinho não tem vantagem nenhuma, né? O bom é aquela conversa, mesmo que seja aquela conversa teoricamente botado fora, mas e a Bebe abriu seu E coração, tem um valor jogar uma falou, conversa fora. mas assim, a saúde é saúde, É é isso É saúde. aí. terapêutico, Mas, é ao mesmo Terapêutico. tempo, o que aconteceu com nós, né? E aí a Bebe abre o seu coração, que teoricamente, se ela está sem fazer nada ou sem fazer niente, ela se sente culpada. Deu a Total, loucura que nós total. estamos vivendo, ou seja, Total. Mas é o peso da sociedade do Sim, desempenho, tu tem sim, que estar fazendo alguma coisa e que sim. essa coisa seja útil e que essa coisa seja do teu trabalho. Por Uhum, isso que hoje, na pressa, todo mundo está em casa também trabalhando. uhum. Houve um tempo que existiam algumas profissões específicas que tinham que levar o trabalho para casa. Um deles era o professor. Hoje, se tu for olhar, quase todas as profissões. Agora, recentemente, um amigo meu disse assim: "Ah, eu vou ter que comprar um computador". Eu disse: "Mas para Uhum, que computador?" "Ah, porque tem certas coisas que eu não consigo fazer lá na empresa, eu vou ter que fazer em casa com mais uhum, calma". Eu disse: uhum. "Mas, meu querido, o teu trabalho tem horário para começar e horário para terminar, terminar. não é?" "Não, mas, eu vejo que lá na empresa eles não conseguem fazer, a equipe de marketing não tem as ideias que tem, porque eu sou o vendedor. A equipe de marketing não chega na essência daquilo que eu gostaria. E eu queria desenvolver ideias em casa para apresentar depois para o marketing". Eu disse: "Meu querido, a empresa não vai te Cada um no valorizar seu por isso", quadrado, né? sabe. E te Uhum. Não, e vai e afetar o e relacionamento daí familiar, o afeta a Sim, relacionamento, vida sim. a A dele. vida, saúde a saúde, a saúde. pessoal. Aí eu falei Uhum. assim: "Tu acha que tu vai ter um computador em casa requintado e a tua família não vai querer joguinho, games, Uhum. etc e tal, tu vai ter que dividir o É que espaço esse é o também". lugar do 8 ou 80, né, porque eu lembro, nós todos aqui temos mais do que 40 anos, né, então a Quem, gente quem? Quem? a gente viveu uma época, por exemplo, vou dar um exemplo claro, né, que você fazia coisas intermediárias no seu tempo livre, que era ou para escola, ou mas era uma coisinha, né, "Ah, eu vou fazer uma anotação de algo que eu vi numa viagem". Eu vi lá numa viagem algo que valeria lá para o meu projeto de estudo, para o meu voluntariado, para o meu trabalho, eu vou fazer uma pequena anotação e depois você voltava e continuava as tuas férias. Essa é a diferença com a marca desse tempo. A marca desse tempo, ela misturou de uma maneira tamanha as coisas que a gente perdeu a referência. E como nós vivemos numa sociedade de resultados, a gente tem que dar resultado, a gente levou o resultado como uma ideia emocional, pessoal, para tudo. Aí estou lá romanticamente me relacionando com alguém, trabalho. Não!
não cabe. Não Eu cabe. posso fazer uma anotação, eu posso ter um insight, mas não posso viver naquela relação uma coisa que é lá do campo do trabalho. Essa é a diferença, né? Eu também tenho uma percepção, Beverly Gasparin, de que nesse afã de fazer as coisas, o nosso ser no mundo é o tanto quanto eu faço, ou tanto quanto eu me mantenho presente nos processos, sejam eles culturais, sejam eles religiosos e tal. Eu tenho que marcar presença, mas é aquela presença ausência que eu Uhum, mando o corpo e a minha mente já uhum. Tá está no outro lugar. pautando outras questões, é que a gente carregou a existência de procedimentos, reuniões, encontros, dates, rolês e etc e tal, tudo, e a gente está sempre correndo atrás de um do outro e nunca se estabelece de fato num. Nunca Sim. marca aquela presença integral. Não, eu vou ficar meia hora aqui, depois eu vou meia hora colar e tal. E uma dinâmica que tinha que me surpreendeu muito nos anos 90 em Caxias do Sul, que tinha um bocado de gente que na sexta à noite ou no sábado à noite tinha que marcar presença, nem que fosse meia hora em cada boteco que tinha em todas as pontas da cidade de Caxias. E as pessoas diziam, não, eu vou lá só por meia hora, só fazer uma social, cumprimento o pessoal, dou um olê e vou pra coisa. E a gente tem feito isso, Gasparim, nas outras instâncias da própria vida, sabe? E eu percebi também de que muitas pessoas hoje, Beverly, e aí bastante jovens e não tão jovens, porque também já adentraram aos 40 anos, que também estão levando essa dinâmica para o mundo do trabalho. Uhum. Não, ficar tempo num trabalho. Esses dias conversando com alguém, eu disse, eu trabalhei 28 anos na mesma empresa. Como que tu aguentou? Ou como que a empresa te aguentou também e tal? Uhum. Porque me parece que a lógica agora é ficar o tempo Uhum. suficiente de você resolver qualquer coisa tua, não tem compromisso com a empresa, não tem compromisso com aquele fazer humano, não tem aquele compromisso com estabelecer processos mais duradouros. Não, eu vou trabalhar lá do outro lado da rua, porque, lá, mas tu vai ganhar mais? Não, lá tem um amigo meu que trabalha lá, e a gente, É sabe? a lógica aceitada de que se quebrou, troca. Quebrou, troca, não, né? Eu vou pedir licença, a gente são 11h37, não percam seus raciocínios, eu também tenho alguns aqui, os ouvintes começam a trazer, mas eu preciso fazer uma paradinha pro intervalo. Então a gente vai dar uma respirada sem pressa, sem pressa. A gente vai fazer aqui um intervalo bem rapidinho e daqui um pouquinho a gente volta. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Quando o cuidado é levado a sério, o resultado aparece. A Unimed Serra Gaúcha recebeu novamente nota máxima no IDSS, uma avaliação oficial da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Pelo 7º ano consecutivo, somos a melhor operadora de saúde da região e estamos entre as melhores do Brasil. Esse resultado comprova nosso compromisso diário com a qualidade, o cuidado e a segurança de quem confia em nós. Unimed Serra Gaúcha, excelência que se renova. 11h38. Quer viajar com economia, conforto e segurança? Então associe-se na Apopex e aproveite nosso convênio com a agência de viagens Mogitour. Associados têm descontos especiais nas excursões para vários destinos dentro e fora do Rio Grande do Sul. Visite a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul, na Júlio de Castilhos 1401, no 2º andar do edifício Brasex. Acesse apopex.com.br e saiba mais. 6 graus. Há 37 anos, a Menon Atacadista faz parte do crescimento do varejo gaúcho. Somos uma das maiores distribuidoras do Rio Grande do Sul, atendendo mais de 10 mil clientes em cerca de 490 municípios. Com 2 modernos centros de distribuição em Sananduva e Caxias do Sul. Garantimos agilidade, eficiência e um mix completo de alimentos, higiene, limpeza, perfumaria e escritório. Menon Atacadista, há 37 anos distribuindo sorrisos. Algumas coisas simplesmente não ficam muito bem juntas. Tipo ópera com funk. Presta atenção. Desce o grave no salão. É soprano no paredão. Ópera com tamborzão. Meu Deus do céu, que confusão. Mas massa e molho nasceram pra ficar juntos. Massa mais molho orquídea, sempre agarradinhos.
Você ou seu familiar sofre com dores, ansiedade ou insônia? O tratamento com a cannabis medicinal já é uma realidade no Brasil. A Green Vitae te acolhe e orienta com segurança, conectando você a médicos especialistas e te acompanha em todo esse processo. A missão da Green Vitae é transformar vidas com esperança e ciência. Siga-nos nas redes sociais e chame no WhatsApp 993752792. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Na Ótica Martinato, acreditamos que cuidar da sua visão exige experiência, qualidade e constante evolução. Investimos em tecnologia que proporciona mais precisão na adaptação das lentes e mais segurança para quem escolhe comprar conosco. São décadas de tradição aliadas a inovações que fazem a diferença no resultado final. Porque enxergar bem começa com atendimento de qualidade e termina com a confiança de ter feito a escolha certa. Ótica Martinato, você conhece, você confia. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11h41, de volta. Este é o programa Tá na Pauta, aqui dentro do Temática. Aquele abraço para quem nos acompanha. Estamos pelo rádio e também live no Facebook, ao vivo, com imagens, facebook.com/Rede Tua Rádio. Daqui um pouquinho a gente também salva esse programa que está sendo gravado lá no youtube.com/Rede Tua Rádio. O Paulo tá que nem eu, rindo sozinho, né? É tão revolucionário ouvir isso, né? O quê? Rádio, mas também com imagens. Ai, sim. Eu acho Sim. bonito isso. Esse é o nosso tempo, né? A marca do nosso Você imaginou há tempo. 40 anos atrás você escutando Rádio Esso? Lembra O disso? repórter Esso. Repórter Esso, não sei o que e tal. Testemunha ocular do seu tempo. Agora com imagens. Aham. Agora com imagens. Chique no último. E tu parava pra ouvir, né? Nossa, parava pra... Aí que tá, hoje a gente não para Era nem uma pra viagem ver. austral, era uma A gente não viagem. para nem pra ver, É. imagine pra ouvir. Gasparim, Pablo, eu já vou retomar os assuntos com vocês, eu sei que vocês tinham coisas pra falar, eu só quero pegar um ganchinho, né? Lá no início do programa, a gente brincou aqui com não para nem... na experiência de lamber sabão, né? Porque, assim, eu suponho, que quem tem 40 a mais viveu alguma experiência de tomar um óleo em casa, pensando que era guaraná, né? De lamber o sabão achando que era manteiga, né? Por quê? Porque a gente fazia coisas em casa, a mãe e o pai, era diferente. E essa expressão, ela vem de uma época em que, de fato, as pessoas experimentavam o teste de qualidade para saber se o sabão estava no corte, se ele tinha, era justamente testar com a ponta do dedo e depois botar na pontinha da língua, se ardesse, né? O produto estava com uma quantidade de soda cáustica em excesso. Então, era uma pontinha, não era para se contaminar, mas acontecia. E o que eu quero dizer com isso é que, embora seja um fato, a gente, às vezes, usa expressões que vão normalizando comportamentos que não são normais, né? Hoje não seria normal mais a gente lamber necessariamente um sabão, né? Embora seria bacana, né, Gasparim, que as crianças pudessem pegar na terra, vai dar uma lambidinha na mão, vai, quem sabe, começar a comer terra, tem que ir lá o pai e a mãe. Porque são coisas que são processos do desenvolvimento humano, saber o que pode, o que não pode, testar, não, né, certo e errado. E tem expressões que a gente diz que começaram a normalizar, do tipo assim, eu tenho ouvido muito na internet, eu queria um dia que fosse possível perder o réu primário e sem ser preso. Como se fosse um vale night, né? Para o casal que tem filhos, um vale night, então seria um vale réu primário. Você podia fazer o que você quisesse, mas não ir preso, né? Veja como a gente começou a normalizar que perder o réu primário pode acontecer em qualquer momento. Por quê? Porque pode. É o que o Gasparim falou do trânsito. A gente está dizendo, brincando... Todos os dias temos oportunidade para isso. É isso que eu quero dizer. A gente começou brincando. Mas você não acha que é um efeito da pressa? Mas total! De não pensar, de não refletir. Impulsividade. De não deixar a coisa acontecer no seu devido tempo. Total. A gente fica, digamos assim, abreviando
processos de todos possíveis, Uhum. sabe? E a gente vê isso do mercado a todos os ambientes. Sim. Você quer ser o primeiro a ser atendido, você é o único que tem grandes coisas a fazer A tua dor depois, dói mais do que a dor de qualquer outra sabe? pessoa. Você vai no hospital, quer ser o primeiro atendido, mesmo tendo outro ali, né? E eu vejo isso, mas olha, de um jeito tão assombroso, tão assombroso. O que eu te pedi não tem urgência, mas o que você me pedir tem uma urgência brutal. Há 2 semanas atrás, alguém disse assim: "Pablo, tu poderia me mandar agora?" Eu disse: "Agora eu nem estou próximo do computador, mas dá um jeitinho, por gentileza, que eu estou precisando agora." E eu disse: "Sim, mas e o relatório que eu lhe pedi há 20 dias atrás?" "Ah, mas, me dá mais um tempinho." Sim, é que a pressa da Sabe? outra pessoa é mais apressada, né? Entenderam? Sabe, o que que te faz dizer para ti, para tua mente, de que você é mais relevante, os teus processos são mais relevantes, quando na verdade nós vivemos num mundo onde há uma engrenagem tão grande que você tem que fazer a coisa no time certo, não é apressando, porque ao você apressar ou você, né, deixa, eu vou fazer daqui 2 meses e tal, tudo, tu trunca todo um processo muito grande e a gente esquece disso, Beber. A gente esquece absolutamente disso. Eu volto a falar do trânsito, sabe? Porque Caxias do Sul, hoje, o sinal amarelo ainda, para todos os motoristas É verde. ainda dá tempo. Não, sinal amarelo é verde. Sabe? E aqueles cruzamentos lá, cruzamentos e tal, tudo, de que você vai dobrar à esquerda, você vai dobrar à direita, fechou, ainda eu consigo, ainda eu posso, certo? E aí a pressa do pedestre, junto com o ainda pode do motorista, pode acontecer horrores, mas vamos sair do trânsito, vamos ver isso em outras questões, sabe? Então hoje tem gente que diz assim: "Ah, o médico disse que é para mim tomar esse remédio em 8 dias." "Ah, mas é para tomar toda a caixinha?" "Sim." "Ah, mas então até amanhã eu termino essa caixinha." Vamos Mas aí antecipar, que né? você fala, Sabe, há processos que são necessários você experimentar, você vivenciar. Por que que você não abrevia esse retiro, Pablo? Por que um dia de retiro? Fazem meia hora, mas daí não é um retiro, é um momento Vamos de fazer o oração, retiro online. é um Online. eu vejo assim, ó, se você olhar sobre esse prisma da questão da pressa, a gente está aniquilando a existência da gente, Uhum. não está aproveitando. Aí depois de um determinado momento, vem vazio, vem desajuste emocional, vem uma série de coisas e tu diz assim: "Ah, muito bem, agora eu estou numa cama, vou ter que ficar 30 dias internado." Talvez você reflita, você refaça os caminhos que você devia ter feito com atenção e não fez, Eu tenho certo? um psicólogo que participa aqui nas sextas-feiras, o Rogério Camargo Grande de Rogério. Carvalho, eu gosto muito dele também. Ele tem uma frase que eu comprei pra mim há muitos anos já, né, que eu conheço o Rogério, que ele sempre diz: "Pressa pra quê? Pra chegar antes na outra vida?" Porque é isso, a gente Sim. tá É com isso. pressa, mas o que que a gente faz com, entre aspas, esse tempo que você ganhou da pressa sim, que sim, você sim. tem? Não ganha. Não ganha, você perde, né? E Gasparim, já vou jogar pro Gasparim aqui, porque eu sei que ele vai ter uma opinião sobre esse assunto. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa jovem da minha família e a gente estava falando sobre esse comportamento também de as pessoas romanticamente, né? Veja, repercute no trabalho a pressa, repercute na saúde, repercute nas relações e repercute inclusive nas possibilidades de relacionamentos românticos, né? Todo mundo que é mais jovem tá nessa caminhada também de buscar um par romântico, homens e mulheres, enfim, independente do gênero. E a conversa era sobre isso, né? Que muitas pessoas, elas não namoram mais, elas vão morar juntas. Elas vão morar juntas. E aí a pergunta é, para que serviria o namoro? O namoro é aquele tempo em que você conhece, mesmo que você passe, hoje tem liberdade sexual, tem liberdades, 1000 liberdades. Mesmo que você passe um tempo maior, talvez, do que gerações anteriores passaram com a pessoa com quem você namora, não dá pra morar junto, não dá, porque senão o nome não é mais namoro, né? O nome não é mais namoro e faz falta. E aí a gente começa a perceber que as relações elas ficaram mais líquidas, menos vinculadas. Por quê? Porque a gente passa etapas, né? Vamos morar junto pra se conhecer. Não, o nome disso é namoro, É a né? geração que criou a namoro. expressão namorido. Isso! Não Namorido. faz sentido nenhum, né? Não faz Mas aí sentido nenhum. quando você fala em 40, eu podia falar em 60 anos mais, é a diferença do sabido e do sábio, né? Ou seja, eu vejo, assim, ó, normalmente é que nós já passamos por isso, nós já quebramos a cara.
Então, você não ouvir alguém que já quebrou a cara e querer quebrar a cara de novo, é idiotice, Comigo concorda? não vai acontecer. Entendeu? Mas o que você falou, acho que é muito importante, né? Eu vejo isso. Quantas meninas tal que acabam morando junto e parem de estudar porque o cara é ciumento. E outra coisa, Beverly, olhando agora o feminicídio, os problemas tal, começa a olhar a ciumento história. e brinca de casinha, Começa né? a olhar a história. Por exemplo, a Beverly é bem de vida, mora sozinha, como exemplo, tá? Tem um belo apartamento, um belo carro. O Gasparim não tem nada, né? Mora numa pensão. Aí eu conheço a Beverly e vou para casa dela na primeira noite. Como é que tu me tira da tua casa agora? É verdade. Olha o fardo No que segundo você levou mês para se casa. separa e quer metade do Ainda não quer apartamento. metade, tu não me tira mais da tua casa por causa do bem bom, ou seja, existe o momento de experimentar, tudo bem, você não quer assumir um compromisso, é uma coisa, agora a gente não pode abreviar algumas coisas, porque a vida vai te cobrar, Pablo, então é o seguinte, puxa vida, nós, dependendo da idade, nós lemos um monte de livro, um monte de palestra, a gente viveu a prática. E aí vem uma pessoa que não tem nada de prática, não viveu, não leu um livro, e ele quer te ensinar, ou seja, e aí existem os sintomas. Quando eu levanto isso... E ganha fortuna por isso. Mas aí eu te pergunto o seguinte, ó, eu falava antes aqui no recreio, né? No recreio para nós é o comercial, né? Intervalo. O intervalo. Vem cá, quando nós tínhamos 350 mil habitantes em Caxias, 380 mil habitantes, à noite tinha uma farmácia de plantão aberta. Hoje tem dezenas. O que aconteceu? O que eu falo é que nós temos uma sociedade Oferta e demanda, que adoeceu. Né? Eu proponho o seguinte, ó, quando você é presidente de uma entidade muito forte, ou você é um grande empresário, durante 30, 40 anos, a tua agenda, a tua vida não é tua. É que nem o presidente da República, o governador, ou seja, quem faz a agenda é a secretária, é os compromissos da sociedade. Eu fazia um apelo agora que você tem que retomar a tua agenda pessoal. Porque quem é que determina a tua agenda? Entendeu? Quando você, que eu falei, o sonho, e isso eu vi de um diretor de uma grande empresa, né, mas posso até falar o seu Astro Schmidt, que para mim é um exemplo, né, de empresário, ele falou assim, depois da sua aposentadoria, o que mudou? Mudou que eu, depois de não sei quantas décadas, eu voltei, a agenda, é eu que faço a minha agenda. Porque quando você está no rolo, que eu falo que você está na entidade, você está numa grande empresa, na minha também, que não é tão grande, a agenda não é tua. Você tem compromisso que alguém marcou, por exemplo, amanhã de manhã vem alguém de fora, eu não tenho liberdade de não dizer, entendeu? Não estar presente. Só que no nosso dia a dia, quem é que está dominando a nossa agenda, o nosso, né? Puxa vida, vamos voltar. Se a minha avó tivesse viva e ela disse que vai ter um almoço domingo, a agenda é dela. Vamos usar essa agenda, tá? Porque é muito importante. E outra, não volta mais. Tu acha que eu, com 67 anos, que não parece, né, Pablo? Né? Mas assim, ó, de 66 o que eu quero dizer é que nós temos muitos arrependimentos. A gente não fala até porque nós somos machão, né? Mas nós temos muitos arrependimentos. E não volta. Não volta. Ou seja, aquele almoço que nós não fomos... como memória e não raro como aprendizado. tortura. Tortura. Ou seja, aprendizado aquela almoço que você não foi, aquilo lá com a mãe e tal, não volta mais. Ela faleceu tal, ou seja, pessoal, novamente, eu sempre digo também, para quem sempre chega atrasado também, o problema da pressa são 5 minutos. Se você acordar de manhã cedo 5 minutos a mais, resolve todo o teu trauma durante o dia. E outra, tudo que tu tá com pressa, um dia não foi pressa, ele estava normal. O que está acontecendo contigo? Por que tu está sempre atrasado? De repente seja você. Olha, é só 5 minutos. O cara que perde o avião é 5 minutos, não é 3 horas. Né? Eventualidades acontecem. Agora, quando vira uma rotina, né? E eu só quero me fazer aqui um parênteses, né? Porque eu falei, e hoje a gente tem que explicar, né? Porque senão a gente acaba caindo, talvez, numa situação que não era o que a gente quis dizer. Quando eu falei que quem mora junto está antecipando etapas, sim, é um fato, mas quando a pessoa decide, e cada um decide da sua vida o que quiser fazer, né? Quero morar junto para se conhecer, é uma decisão, então o nome disso não é mais namoro, é casamento.
né? Ah, não foi Mas aí legalizado. tu tem suas responsabilidades É depois. isso, é isso que Tu eu quero tem que dizer. assumir a sua É. É isso que eu quero dizer. responsabilidade. Quando a gente estava falando disso de queimar etapas, o nome não é namorido, o nome é casamento, né? Porque você casou e aí vem toda aquela parte que é a A parte. responsabilidade. Paga boleto, divide conta, vai lidar com O as que eu acho, emoções, o né? que eu acho interessante É também. isso, é namoro ou é casamento? Não existe um meio termo. Ou é um ou é outro. Essa E é a outra, assim, questão. ó, Mas é interessante assim, ó, pessoas que não limpam o seu quarto, não organizam o seu ambiente quando estão com a mãe, com Não o ganha pai, seu próprio não dinheiro. lavam né, as suas próprias roupas íntimas e tal, tudo. Não, eu vou casar e tal, tudo como se fosse casar e Uhum. magicamente uma entidade vai entrar lá e vai fazer todos esses processos. Não, é um choque de cultura, um choque de realidade tão astronômico. Só que o que acontece, Beverly, depois? Joga-se para o indivíduo. Uhum. Não, é ele que não é, ela que não era Não deu madura, certo. não deu certo, Não deu não é certo. você, sou eu que não, Aham. sabe? Então, veja bem, e o que acontece? Em vez de retornar para casa dos pais, parte para um outro relacionamento, Uhum. certo? E leva para aquele relacionamento todas as debilidades do anterior e joga sobre o novo parceiro, a nova parceira, todas essas E debilidades não e raro tal. vão gerando filhos em um, E aí, outro, e assim um, sucessivamente, né? Uma coisa que esses dias eu conversei essa com... pressa de É, realizar-se emocionalmente também gera ônus grandes. e não não só pra pense, si, né? não pense que é só para você, só para o teu núcleo, porque o teu filho vai para um colégio, o teu filho depois vai para o mercado de trabalho quando for adolescente e jovem, e leva essas questões todas de alguma forma e pesa socialmente. Eu não estou defendendo a sociedade, eu estou defendendo do que nós temos que, em vez de dar 2 passos, dê um passo com mais sentido, um porquê e um para quê. A maioria das pessoas hoje levam a vida, a existência com a barriga, chutando nas canelas e tal. E depois de um certo tempo, vai em busca de uma espiritualidade, vai em busca de um momento grandioso, religioso, para dar conta das suas lacunas anteriores, esperando um milagre. Milagres acontecem, mas não nesse sentido, certo? De que agora, porque eu passei 2 finais de semana com o pastor ou com o padre lá em tal lugar, a minha vida mudou. Não, meu querido. Você entra numa bolha de que a coisa mudou. Tudo que muda e muda de fato passa por processo. Você apressou, você aniquilou todos os processos da tua vida e agora tu acha que vai conseguir alguma coisa sem processo? E nós estamos aí dentro da sociedade de desempenho, eu tenho que ter um vídeo para viralizar, mesmo xingando a mãe, mesmo brincando com os amigos, mesmo tripudiando com o pobre, com o injustiça e tal, tudo, eu tenho que viralizar. Por quê? Porque hoje você só existe se você viralizar, porque viralizar é sinônimo de monetizar. Eu acho que todo o ato, tá, ele gera uma consequência, né? Independente, pode ser um ato para si mesmo, tá? Mas toda vez que você faz um ato, principalmente quando ele vive em sociedade, começa pela família, você gera uma consequência, né? É tipo jogar uma pedra num lago, ou seja, você joga aquela pedra e aquelas ondas, né? Ou seja, a nossa vida é isso. Nunca tivemos tanta comunicação nesse mundo e nunca nos comunicamos tão mal. Tão mal, tão assim, truncado. entre colegas tal, assim, ó, é loucura, né, que a interpretação, né, você fala uma coisa tranquilo, né, ó, isso aqui é azul, e o cara entende que é vermelho, ou seja, deu para entender que novamente, por isso que eu falei assim, nós estamos A dissonância é em imensa. crise, nós estamos vivendo um momento assim, ó, é o que eu falo da pressa tal, mas pessoal, vamos sentar, vamos respirar, ou seja, vamos lá voltar para os escoteiros, né? Você se perdeu no mato, né? Primeiro senta, se alimenta, se oriente e depois caminhe. Não comece caminhando antes de se alimentar, de ser localizado que você está, porque senão você vai ter problema. Desgastar e não vai Então, conseguir. assim, quando eu levantei esse assunto hoje, é um trauma até meu. É claro que foi por causa daquela buzinada ontem lá, que me tirou do sério um pouco. Obrigado, buzinada. Mas assim, ó, se nós queremos ter um convívio melhor, né, nós temos que plantar mais harmonia, né? Senão nós vamos viver esse momento, mas que está afetando, sabe? Afeta, eu trabalho no comércio hoje. Eu vejo, por exemplo, eu não sei até onde nós vamos chegar, mas quando você vê no mesmo dia 10 entregas, né, com um pacotinho em cada porta, sabe?
se torna quase inviável, né? Ou seja, existe uma pressão muito grande e há de convir que, ao mesmo tempo, tem cara ganhando fortunas para fazer retiros no final de semana, de caminhar na mata, vendendo com a loucura, né? E, ao mesmo tempo, nós estamos tudo em crise. Vamos lá, a nossa religião, nós como seres humanos, o casamento está em crise, a família está em crise e automaticamente está na empresa. E muitos compromissos que nós teríamos na família tal, nós estamos jogando para as empresas, né? Eu falo, muitas NR que está vindo por aí, tem muito a ver da formação, né? E eu que estou com a família, com criança, com neto, com filha, com pais que já faleceram, eu acho que nós temos uma trajetória. E quando eu vejo, novamente, um colega meu dizendo o seguinte, puxa vida, meus filhos estão praticamente tirando toda a vida da minha neta, né? Porque é tanto compromisso, entendeu? Tanta pauta. Eu queria ter minha neta um pouco para pegar ela pelo braço, entendeu? É um grito de socorro que alguém não está falando em casa, porque se falar em casa vai dar briga, né? Mas que nós estamos conversando aí na rua. Era isso, né? Mas eu vejo também, assim, Bever e Gasparini, que essa pressa nos faz a gente, ao não saborear a existência, criar um grande vácuo e uma grande sede de espiritualidade, sede de encontro, Só que essa sede, com tantos véus que foram colocados aos nossos olhos, a gente abraça qualquer proposta, porque a gente está num afã de querer resolver, ansioso para querer ter mais sentido, saborear melhor os Uma relacionamentos, carência profunda, né? sentir com profundidade os abraços e tal, tudo. E aí o que acontece? Vai ter nesse caminho muita gente oportunista que vai fazer grandes propostas, maravilhosas, encantadoras propostas, com a finalidade de monetizar, e você vai pagar caro por aquilo que não vai te satisfazer, não vai te preencher. E muitas pessoas hoje, do político ao econômico, do espiritual ao profissional, estão caindo nessas armadilhas. Vem aqui, nós vamos ter um grande momento, um grande bênção de transformação e não sei o que e tal, tudo. Mas você às vezes, chega vazio, sai iludido, achando que está preenchido e não está. E o buraco pode ser maior depois. Perfeito. 12:02, a gente precisa encerrar. Magali. Só para não deixar a Ana Célia no vácuo aqui, ela diz o seguinte: tudo passa por uma proatividade nas relações. Se você não criar hábitos desde criança, o adulto não vai fazer. Como então criar esses hábitos? Ajudar em tarefas de casa, cuidar e ouvir os mais velhos, brincar e ver processos das coisas. Tudo está muito pronto atualmente. Essa geração não aprende a ter paciência. O plantio demora, a caminhada até a colheita é árdua, mas vale cada perrengue. Isso ela colocou aqui, é ser um humano adulto. E aí se cunhou a palavra, né, o termo atual, que é adulto funcional, né? Obrigada, Pablo. Obrigado. Esse conteúdo a gente fica armazenado e disponível em vídeos, tá lá no Facebook, e também já estou